Vamos falar um pouco agora sobre atributos, né? Essa é uma novidade aí nessa nova RTT, nessa nova API. Os atributos eles são a forma aí de nós associarmos ou adicionarmos informação a um determinado tipo ou a um membro de um tipo. Tá? É parecido, praticamente a mesma coisa do annotation lá no Java. São anotações que nós vamos fazer na classe, né, para depois nós recuperarmos aí algumas informações sobre cada membro da classe ou sobre a própria classe em si. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é criar o atributo. Então, eu tenho aqui, olha, atributo teste. Eu tenho que herdar da classe aí custom attribute, tá? Perceba que esse atributo ele está só declarado aqui, mas não tem nada dentro dele, só para a gente exemplificar como é que funciona. Depois que eu crio esse atributo, eu posso vincular esse atributo a qualquer coisa. Eu posso associá-lo a uma classe, posso associá-lo a um field private, a um field public, posso associá-lo a uma propriedade, a um construtor, a um método, a uma variável, ok? Então eu posso isso aí anotando aí a minha classe, tá? Muito bem, como nós já vimos, os atributos eles devem herdar de custom attribute, que herda de object. Informar apenas o nome do atributo, como a gente fez aí no exemplo anterior, não é muito útil, não serve para nada. Nós temos que ter dados adicionais associados ao atributo. Cada novo membro adicionado ao atributo deve ser passado para o seu construtor. Então aqui eu tenho o atributo teste, está herdando diretamente de object, né? O mais usual é que a gente herde de custom attribute. Ele tem um field do tipo id. Relacionado a esse field eu tenho um property, que é o meu getSet, tá? Property id, lê a FID e escreve em FID. E eu tenho o meu construtor. Para o meu construtor, quantos parâmetros eu passo? Eu passo tantos parâmetros quantos fields eu tenha, ok? Neste caso eu tenho apenas um field, vou passar apenas um parâmetro aí para o meu construtor. Perfeito. Bom, eu posso usar agora esse meu atributo em qualquer lugar, né? Nesse caso aqui eu estou criando um objeto, tá? E estou colocando aqui o meu atributo logo em cima. Ok? Estou passando aqui um valor que está associado a esse objeto aqui. Perfeito? Certo. Então, para acessar os atributos de determinado tipo, nós vamos usar o que? RTTI. Tá? Para retornar os atributos de um tipo, nós vamos usar o método getAttributes. Vai retornar um array com os atributos. Então, vamos aqui a um exemplo prático para a gente ver como é que isso funciona. Eu vou acionar aqui o Delphi. Pronto. Vou pedir para abrir o exemplo TAttributes. Aqui está. De novo tem um formulário, um botão e um membro. Vou executar. Cliquei no botão, apareceu aí albertAge it2ti.com. O que nós temos nessa classe? Primeira coisa que a gente tem que analisar é isso aqui, ó. Tá, eu criei aqui o meu atributo, o atributo teste, que herda de custom attribute. Ele tem um field fnome. Esse field está associado a uma property nome, que lê e escreve em fnome. E eu tenho um construtor passando quantos parâmetros? Um só. Né? Ok? Como eu tenho um field, passo um parâmetro aqui para o meu construtor. Logo abaixo eu crio um objeto. Meu objeto que herda de TObject. E eu vou associar o atributo teste 3 vezes nesse meu objeto, passando aí 3 valores diferentes: Albert, Age e t2ti.com. Para esse construtor, eu tenho que implementar. Então ele está logo aqui abaixo. Olha, atributo teste, o que é que faz o construtor? Só pego o valor do parâmetro passado e jogo em fnome. Está lá no meu field. Muito bem. E o código do botão? Bom, primeiro eu tenho um contexto. Tenho um RTTI type e tenho o atributo, que é do tipo custom attribute.
instancio o meu contexto, vou pegar o tipo de meu objeto, esse cara aqui, ó, meu objeto, e vou jogar em tipo, que é o RTT type. Vou utilizar a estrutura for in para correr um laço aqui dentro dos atributos e ir jogando dentro da variável atributo. Aí eu vou trabalhando dentro dessa variável atributo aqui a cada iteração do laço. Atributo é do tipo tCustom attribute, tá? Perfeito. Então nesse momento aqui, eu pego todos os atributos de tipo, que tipo é o meu objeto aí no momento, na memória, tá? E o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar no memo o nome do atributo. O nome é o que? É esse valor que eu passei, tá, para o meu atributo. Ó. Ele recebe esse valor aqui dentro de nome. Certo? Eu faço um cast explícito aqui, para pegar atributo como tAttributeTest. Ok? E de tAttributeTest eu pego o nome dele. Então é isso que está acontecendo. Quando eu executo o código, ele vai fazer aquilo que a gente já viu, vai imprimir aí o nome, no caso o valor, de cada um do meu atributo, só que eu coloquei o atributo aí 3 vezes, por isso que ele imprime o valor 3 vezes para aquele meu objeto. Tá? Então é isso, os atributos eles são muito utilizados, tá? Inclusive no final desse treinamento, quando nós vamos criar aí o framework objeto relacional, nós vamos usar os atributos para anotar os nossos VOs, as nossas classes que representam as nossas tabelas no banco de dados. Ok?